Estamos perto ou estamos longe, na sua opinião? Rafael, esse momento que a gente vive aí da pandemia nos traz uma pequena esperança. Estamos trabalhando, pensando sim nessa retomada, estamos perto na nossa avaliação, mas também preocupado com essa nova variante, com novas contaminações que estão aparecendo. Temos que ficar bastante atentos para que a gente possa ter aí um trabalho, um retorno do torcedor, sem riscos de contaminação, de aumento, de proliferação dessa doença, para que a gente possa voltar e voltar bem. Presidente, boa noite. Aqui é a Natália Freitas, falando com o senhor. A gente está sabendo dessa movimentação, tanto da Federação Goiana de Futebol, quanto da Prefeitura de Goiânia, para que tenhamos agora, nessas próximas semanas, eventos, testes que possam possibilitar um teste mesmo desse retorno do público aos estádios. Como funcionariam esses É o eventos seguinte, testes? Natália, nós tivemos uma primeira reunião com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, juntamente com os clubes, e também o presidente da Câmara, Romário Policarpo, que tem sido um parceiraço do futebol goiano, se empenhando muito nas demandas do esporte, do futebol principalmente. E o prefeito ficou de fazer uma análise da possibilidade dessa retomada. Posteriormente isso, eu coloquei a ele, ao final da reunião, que a CBF estava terminando um protocolo, uma minuta, onde pudesse ser avaliado ser avaliadas essas condições para que a gente pudesse, aos poucos, ter essa retomada. Esse protocolo da CBF chegou, nós enviamos para a Prefeitura, ao secretário de Saúde, e foi avaliado. A informação que nós tivemos, a princípio, nós não tivemos um contato ainda detalhado sobre essas questões, o que nós tivemos é que tem a boa vontade do prefeito, que as autoridades entenderam ser um protocolo viável de execução, mas que precisamos fazer alguns testes. A princípio, fui procurado com a possibilidade de que fizéssemos um jogo teste para fazer essas avaliações, e eu sugeri que a gente ampliasse esse teste, não só para um jogo, mas quem sabe até para 3 jogos, até porque os estádios são diferentes, as particularidades são diferentes em relação à torcida do Goiás, torcida do Vila Nova e também do Atlético. Então, estamos aguardando aí, possivelmente, para os próximos dias, uma reunião com a Prefeitura para detalhar como podemos fazer esses testes, qual seria a capacidade de público para esses testes, para que a gente possa levar e conseguir a autorização da CBF, para que a gente possa fazer esse planejamento em conjunto e pedir também, lógico, que o apoio do torcedor, para que o torcedor possa fazer o seu papel, poder contribuir. Nós vimos aí jogos ontem com o público, o torcedor não está respeitando as regras, isso traz uma maior dificuldade para que a gente consiga ter ele novamente no estádio. Aquele tipo de imagem, de conduta do torcedor nos jogos de ontem, faz dificultar para que a gente possa ter o torcedor novamente, então isso é importantíssimo, como também é o compromisso que nós temos com a Prefeitura, de a população como todo que possa ir também se vacinar, para estar presente nas vacinações, que quanto antes a gente tiver essa vacinação concluída, melhor vai ser a situação de todo mundo aí poder andar livremente pelas ruas, poder estar presente aos estádios cheios novamente. Então, nós precisamos desse trabalho em conjunto. Presidente, o senhor fez referência a esse jogo do Atlético Mineiro. Nós temos, inclusive, algumas imagens do que aconteceu de aglomerações antes, durante e depois do jogo lá no estádio Mineirão. Hoje, vocês, dirigentes de futebol, autoridades do futebol, debateram esse tema e isso aí, igual o senhor disse, daqui a pouco pode ofuscar, pode ser prejudicial para sim, com toda essa certeza. volta? A partir do momento que você tenta fazer um trabalho para trazer esse torcedor de volta, ele está presente, e ele não colabora, nós sabemos que é extremamente essencial o uso das máscaras, nós sabemos que é essencial não haver aglomeração, sabemos que tem um monte de condições que têm sido colocadas pelas autoridades de saúde, e a gente descumpre tudo isso, fazendo tudo ao contrário. Eu acho que as autoridades passam a ter uma maior preocupação e passam a ver com bastante dificuldade a retomada do público. Então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, o apoio do torcedor. Ele é o grande beneficiado. Nós estamos aqui lutando e trabalhando e buscando protocolos, buscando alternativas para tê-los de volta nos estádios. Agora, eles têm que fazer a parte dele e colaborar conosco para que a gente consiga
mostrar às autoridades que o torcedor do Goiânia tem educação, que o torcedor do Goiânia cumpre os protocolos para que ele possa ter o direito de voltar ao estádio. Aqui também com a gente o craque Tim, presidente da Federação Goiana de Futebol, com a gente. Tim. Boa noite, presidente André Pita. A minha pergunta é a seguinte, você falou da possibilidade do evento teste, até 3 jogos aí para serem feitos esses testes. Já tem um protocolo inicial para fazer nós temos um protocolo que a CBF criou, inclusive são protocolos que ela pretende usar ele em alguns jogos da Copa do Brasil agora já de imediato. Ela está negociando com alguns municípios, alguns estados, onde terão os jogos da Copa do Brasil dessa fase, para que possa ser utilizado esse sistema. É um sistema, basicamente, que o torcedor que tiver já a vacina definida, quer dizer, ou tomada as 2 vacinas, ou tomada a vacina de dose única, ele teria autorização a entrar no estádio, ou, se não, ele teria que apresentar um exame negativo para poder ter acesso ao estádio. Esse, basicamente, seria o protocolo da CBF, além de máscara, distanciamento, álcool em gel, aqueles procedimentos que nós já estamos acostumados. Mas isso tudo nós ainda não tivemos um aval da Prefeitura de Goiânia, se realmente foi aprovado na íntegra o que está estabelecido no protocolo da CBF, ou terá alguma ressalva, alguma sugestão, alguma implementação a mais ou a menos, talvez, para que a gente possa fazer a execução desses testes. O importante de falar em 3 testes, porque possivelmente nós podemos ter algumas dificuldades iniciais em determinado jogo que podem sendo corrigidas nos demais, até conseguimos achar aí talvez algumas condições ideais para que a gente possa retomar os jogos com o público aos poucos. Presidente, o senhor falou agora há pouco sobre essa situação de estar esperando nessa resposta à Prefeitura de Goiânia. Amanhã teremos cerca de 16 mil torcedores no jogo do Cruzeiro pela Série B do Campeonato Brasileiro. Como é que fica a questão da isonomia nessa situação? A CBF está de mãos atadas nesse caso? Infelizmente, essa é uma decisão que não está dentro do poder e nem da vontade da CBF. Eu acho que o Cruzeiro tomou uma medida equivocada. Outros clubes tentaram essa medida e acabaram recuando. O Atlético Mineiro, por exemplo, ele conquistou uma medida. Lembrando que o jogo de ontem foi um jogo da Conmebol, a Conmebol liberou em todos os locais que tem autorização, ela não se preocupou com essa questão da isonomia, mas a CBF tem se preocupado. A gente vê que o Atlético, se eu não me engano, o Atlético Mineiro conquistou uma decisão no STJD para ter público no Brasileiro, mas ele preferiu se posicionar que aguardará o conselho técnico dos clubes, que foi o que ficou definido lá atrás, que eles se reuniriam novamente para poder liberar a utilização do público no estádio em conjunto. Então, ele resolveu respeitar. O Flamengo também obteve essa mesma decisão, porém, acabou com que o governo do Rio de Janeiro, a prefeitura, não liberasse a utilização de público no Rio de Janeiro, porque senão talvez ele já estaria usando. Mas eu acredito que a CBF deve estar marcando para os próximos dias um conselho técnico para poder definir essas condições. É óbvio que eu acredito que não dá para você afirmar que enquanto não tiver 100% não pode se liberar, até porque senão nós vamos ficar dependentes de talvez algumas decisões isoladas, algum município isolado ou um estado isolado que afirme não liberar o público, e isso vai impedir com que todos os outros clubes tenham o seu público. Eu acho que ela tem que trabalhar em cima de um percentual, não sei se 50%, 60% dos clubes que tiverem liberado poder começar a trabalhar aos poucos com torcida, até porque nós teremos estádios não tão cheios, porque não serão permitidos, e com esse pouco público que vai tendo, eu acho que é uma maneira da gente evoluindo na questão de segurança, aprendendo um pouco, tentando corrigir, para que a gente tenha aí um trabalho de qualidade, sem a contaminação poder aumentar aí, visto dos jogos. Presidente, a questão da fiscalização, se dentro dos estádios vai ter realmente essa fiscalização para que os torcedores mantenham o distanciamento ali. Nós vamos sentar, Tim, como eu disse, fazer uma ampla divulgação, a hora que a gente definir, ter pessoas presentes, fiscalizando, pedindo, mas é o que eu falei, não adianta você ter lá 50 pessoas pedindo para 5 mil pessoas não se aglomerarem se elas não tiverem a sua consciência. Eu acho que independente de fiscalização, de regras, vai da consciência muito do torcedor. E nós vamos precisar da contribuição com ele. Ele tem que notar, nós vimos ontem,
se eu não me engano, o prefeito de Belo Horizonte, que é torcedor claramente do Atlético Mineiro, inclusive foi presidente do Atlético Mineiro, declarando que com as condições que aconteceu ontem, não dá para voltar para o estádio. Então, olha bem, se o torcedor não fizer o seu papel, ele vai voltar uma, duas vezes e daqui a pouco a porta vai ser fechada novamente e aí nós teremos prejuízo financeiro novamente aos clubes com o portão fechado e o torcedor novamente distante. Nós poderíamos ter nossos clubes aí numa situação técnica dentro das competições completamente diferente. Imagina o Goiás jogando no seu estádio com nova estrutura, todo arrumado, com seu torcedor presente, num momento importante desse do brasileiro. O Vila Nova, uma mesma coisa com o seu torcedor no Onésio Brasileiro Alvarenga. O Atlético jogando uma Série A, jogos importantíssimos com o seu torcedor presente. Então, o torcedor tem que ter essa consciência, ele tem que colaborar, porque senão, infelizmente, nós vamos fazer o evento teste e esse evento pode servir de base para as autoridades afirmarem que nós não temos condição ainda de ter público novamente no estádio. André Luiz Pita, presidente da Federação Goiana de Futebol. Esse é um programa onde nós abordamos temas esportivos, mas também trazemos aqui a importância de que a população possa estar vacinada. Você que nos acompanha aqui na nossa programação já tem acompanhado, tem muita gente que não foi tomar a segunda dose, então vou reforçar aqui. Quem quiser ir no estádio, quem quiser, por exemplo, daqui a pouco participar dos eventos testes, a pessoa precisa estar com a segunda dose, ou senão vai ter que meter a mão no bolso, independente de ter tomado uma dose, vai ter que mostrar, então, o resultado do exame. Então, a gente acaba incentivando também para que as pessoas possam tomar a segunda dose. Com certeza. Não é isso, André? Como eu falei, tudo é da consciência. Imagina só, todo mundo está sabendo claramente que é essencial tomar a segunda dose da vacina. Muitas pessoas não retornaram para tomar, achando que a primeira dose já é suficiente. Mas isso está comprovado cientificamente que não. Estão falando até na possibilidade de uma terceira dose. Então, o que nós temos que fazer? Temos que exigir, sim, a tomada da segunda dose para esse torcedor estar presente. Acredito eu até que daqui a pouco se firme uma posição de que somente com segunda dose, retirando até a possibilidade da questão do exame. Então, é importantíssimo que o torcedor goiano possa estar indo, buscando tomar a segunda dose para que ele possa, o mais rápido possível, estar apto para que, no momento certo, no momento com segurança, ele possa retomar a assistir seus jogos presencialmente nos estádios. Presidente, o senhor falou aí muito com cautela dessa situação de esperar o protocolo, de esperar uma resposta da prefeitura, mas a gente vê os dirigentes aqui muito otimistas em terem o retorno do público ali na segunda metade do mês de setembro. Pelo que o senhor está vivenciando, pelo que o senhor está acompanhando, essa possibilidade é real de termos torcida nos estádios aqui em Goiás nesse mês de setembro? Natália, eu acho que é real sim, mas como eu falei, eu acho que os dirigentes estão ansiosos, até porque nós sabemos da importância do torcedor apoiando suas equipes, sabemos do retorno financeiro que isso acaba trazendo aos nossos clubes, mas como eu falei, é fundamental para que isso tudo dê certo, para que tudo caminhe nessa forma, o torcedor tomar a segunda dose da vacina para poder estar presente e automaticamente também fazer o seu papel nos estádios, não chegar em cima da hora, não ficar reunido no carrinho de espetinho na porta do estádio e muito menos ficar aglomerado dentro do estádio sem o uso das máscaras. Presidente André Pita, o senhor falou muito aí da questão do evento teste. Você já tem a ideia de qual será esse evento teste? Quando será? Quando a informação que nós temos, Tim, que a prefeitura quer fazer esse evento teste em meados de setembro. A princípio seria um teste só. A sugestão da federação é que a gente trabalhasse em 3 testes, até porque você manusear um teste no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga é diferente do que você manusear um teste no estádio Antônio Scioli ou na Serrinha. Então, a nossa ideia que a gente faça um primeiro jogo em determinado local ou um dos 3 estádios, faça uma avaliação do que ocorreu, das falhas, o que pode ter acontecido e partimos para o segundo teste, tentando fazer correções e daí para frente para o terceiro teste e a partir daí a gente podendo ter uma análise final de retomada desse público. Eu hoje, inclusive, cheguei a ouvir a possibilidade de ser Atlético e Corinthians no dia 12 no Ascioli. Isso não, ainda não. Como eu falei, não tem nenhum jogo definido e avaliado quais vão ser as condições do primeiro teste. Então, nós temos que ter, primeiro, uma cautela, uma calma,
para que a gente possa seguir e definir qual vai ser o jogo que vai ser avaliado juntamente com a Prefeitura e, posteriormente, a autorização da CBF. Presidente, o Atlético já decidiu que nesse jogo de sábado contra a Chapecoense vai levar ali cerca de 30 sócios proprietários para assistir essa partida. Foi motivado pelaquela situação do Bahia, que no jogo contra o Atlético sorteou alguns ingressos para sócio-torcedores. Hoje, mais cedo, até entrei em contato com o senhor para entender um pouquinho dessa situação. Para o torcedor do Atlético que está achando que ele vai poder assistir jogo da Chapecoense, para o senhor explicar, o senhor que entende mais dessa situação, como é que funciona essa situação e por que o Atlético vai poder levar sócio-proprietários para esse jogo contra a Chapecoense no sábado? Ocorre que a CBF aumentou um pouco o número de pessoas em relação ao protocolo para atender dirigentes das equipes, tendo em vista a demanda grande em relação à sua estrutura funcional, de diretores até funcionários, e os clubes estão usando, o Bahia usou não adequadamente para o seu sócio-torcedor, fazendo mídias sociais, sorteios, e isso não foi permitido, tanto é que a CBF notificou para que não se repetisse. Em relação ao Atlético, nós entendemos que o sócio proprietário são pessoas que não são exclusivamente torcedores, está proibida a presença de torcedores. O sócio proprietário são pessoas que têm vínculos diretamente com o clube, participam ativamente do clube e, por isso, estão enquadrando nessa situação. Mas se não tiverem atitudes dessas pessoas como diretores, como pessoas que trabalham em prol do clube e forem identificados como torcedores, com atitude de torcedores, com certeza a CBF não há de permitir novamente. Mas aí eles terão que apresentar PCR ou eles comprovante seguirão de vacinação? o protocolo normal que está sendo adotado nos jogos do Campeonato Brasileiro. André Pita, presidente da Federação Goiana de Futebol, o André Pita, que também é dirigente da Confederação Brasileira de Futebol. Eu gostaria de agradecer pela sua audiência, por esse espaço, para que a gente pudesse aqui justamente debater com o torcedor e trazer esses pontos que abrem muitas dúvidas agora. Tá todo mundo querendo ali, mais ou menos, andar com as próprias pernas. Mas o mais importante é a gente pregar cautela e esperar que as coisas aconteçam no tempo certo. Muito obrigado mais Rafael, uma vez. Um abraço, Natália, ao Tim, ao todo torcedor. Pedir mais uma vez que no momento adequado que o torcedor for retomar, que ele tenha consciência que possa nos ajudar a conseguirmos aí as aprovações para que o torcedor possa estar presente nos demais jogos do Campeonato Brasileiro nesse ano.